Bem, bom dia a todos e todas. É com grande prazer que estamos aqui hoje na Casa Dirce para mais uma sessão de gravação e com naturalmente nosso público ao vivo, né? Eu só queria dar duas informações aqui. A primeira é que após esta nossa sessão, para naturalmente os que estão aqui presentes, não para os que vão ver online, né? Nós teremos aqui uma recepção, tá? Isso, na próxima vez, quem estiver vendo aqui online, aproveite para vir presencialmente, porque aí poderá participar da recepção, né? Então, eu vou apresentar brevemente aqui o nosso convidado, que é o professor Wael Sadiq Hassan, que é professor titular de literatura comparada na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, e também ex-presidente da American Comparative Literature Association, a Associação Americana de Literatura Comparada, que é a Abralic, lá dos nossos colegas norte-americanos. Ele é especialista também. Então, há uma competição aqui, né? Ele é também especialista em literatura árabe moderna e autor de Tayeb Salib, Ideology and the Craft of Fiction. O Tayeb Salib, para quem não conhece, é o autor de Season of Migrations to the North, né, e que está traduzido em português como Tempo de Migrar para o Norte, pela editora Planeta, que é uma editora grande, né, aqui do Brasil, vinda da Espanha, né? É um autor super importante, sobre o qual ele poderá falar, ou não, à vontade dele. É autor também de Immigrant Narratives, Orientalism and Cultural Translation in Arab American and Arab British Literature, publicado pela Oxford University Press em 2011. E também, este é o mais recente livro dele, de Arab Brazil, Fictions of Ternary Orientalism, que acabou de sair, né? Saiu daqui do forno, né? Até passarei aí para os que estiverem interessados em dar uma olhadinha, fiquem à vontade aí. Mas devolvam, tá? E o nosso projeto agora é traduzir para o português, né, o livro e publicá-lo em acesso aberto, né, de tal modo que todos possam conhecer mais detidamente essa obra, da qual o Wael vai falar um pouco aqui para a gente, né? Ele também traduziu o romance O Enigma de Kafka, do Alberto Mussa. A gente estava até falando sobre isso, né? Ele traduziu do português para o árabe, né, esse livro do Alberto Mussa. E também organizou vários livros, inclusive The Oxford Handbook of Arab Novelistic Traditions, que foi publicado em 2017, e Literatura e Imigração no Brasil, que está publicado com acesso livre na editora Macunaíma, com K, né? Então, vocês podem acessar, o acesso é livre, né? E agora ele está organizando um livro intitulado O Mundo Árabe e o Brasil, que vai ser publicado até o fim de 2024 pela editora Macunaíma, em parceria com a editora da Universidade Federal Fluminense, e que vai ser um livro também bilíngue. Ele vai ser em português e em inglês, né? E nós estamos organizando também em conjunto, né, um número temático da revista Gragoatá, que é a revista da Universidade Federal Fluminense, né, sobre comparatismo Sul-Sul, que é também um dos grandes interesses do Wael, né, porque ele está interessado em entender como é que se faz e descrever, né, como é que se faz esse comparatismo Sul-Sul. Para nós de literatura comparada, isso é super importante. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o professor Wael Hassan. Por favor, Wael. Muito obrigado, professor Jobim, pela introdução e também pela colaboração durante vários anos. E quero também agradecer ao professor João César de Castro Rocha para esse convite, que me faz muito honra. Então, estou feliz de estar aqui com vocês para falar desse livro. Então,
posso dizer que o livro que o professor Jobim mencionou, Literatura e Imigração no Brasil, esse é o livro que foi disponibilizado para vocês, e que em 2 artigos meus, sobre o primeiro sobre Humberto de Campos, o outro sobre a telenovela da Globo, Órfãos da Terra. Então, foi os 2 textos que o professor João César pediu que vocês leiam, quem tem a possibilidade e o tempo. Então, os 2 artigos agora fazem parte do livro Árabe Brasil. Então, o que eu fiz com o primeiro o artigo sobre Humberto de Campos, acrescentei mais uma parte sobre Malbataan, e isso ficou o primeiro capítulo do livro, e o outro artigo sobre a telenovela da Globo, Órfãos da Terra, ficou o último livro, o último capítulo do livro. Então, o livro começa com as escritas de Malbataan e Humberto de Campos, que começaram os contos orientais deles, que começaram a ser publicados em 1925, e chega até 2019, o ano em que a telenovela da Globo foi televisada. Então, quase um século de representações na literatura e cultura popular, quer dizer, telenovelas, sobretudo, dos imigrantes árabes, da cultura árabe e do islamismo, na literatura brasileira, a cultura popular brasileira. Isso é o assunto, o tema do livro Árabe Brasil, o Brasil árabe, ficções de orientalismo ternário. Então, eu vou talvez explicar como eu cheguei a esse assunto, o que significa o orientalismo ternário. Talvez preciso começar como para explicar isso, devo talvez dizer primeiro que sou egípcio, de origem egípcia, falante de árabe, estudei literatura inglesa na graduação, depois fiz um mestrado em literatura inglesa e comparada, e mais um mestrado em literatura francesa, só para chegar ao doutorado em literatura comparada e me concentrar sobre a literatura árabe moderna. Okay? Então, foi para mim literatura comparada e nos programas de pós-graduação nas universidades americanas, nos anos 90, literatura comparada, você precisava estudar 3 literaturas, com 3 línguas, relacionadas. Okay? E para mim, para alguém como eu, que estudava ou sabia a língua árabe, queria fazer estudos comparativos da literatura árabe moderna, só tive 2 opções, literatura inglesa e literatura francesa. E por causa da história colonial, Grã-Bretanha e a França, claro, eram os poderes coloniais no mundo árabe, no Oriente Médio. Não tive outra possibilidade. Não mesmo oportunidades para aprender outras línguas no Oriente Médio foram muitíssimo limitadas. Só no nível universitário, um ou 2 universidades egípcios, por exemplo, que você consegue estudar o espanhol, o português, o russo, então, só inglês, francês, alemão, nessa ordem que você estudava. Então, essa foi uma coisa que, claro, baseada na história colonial da região. Okay? Então, por isso, e sobretudo nos Estados Unidos, nos anos 90, no contexto do pós-colonialismo, que foi uma teoria literária mais recente, fiz meu estudo do Tayyip Saleh, o escritor sudanês que Jobim mencionou. Tayyip Saleh é o autor sudanês, o árabe mais conhecido, foi o
mais conhecido, também Naguib Mahfouz, mas foi Tayyip Saleh. Naguib Mahfouz é egípcio, ganhou o prêmio do Nobel em 1988, mas Tayyip Saleh foi o único que escreveu sobre a relação colonial entre o Sudão, o mundo árabe, a África e Grã-Bretanha. É aquele romance dele, Muslim al-Hijra ila al-Shamal, em inglês Seasonal Migration to the North, em português Tempo de Migrar para o Norte. Foi talvez o romance mais estudado nos Estados Unidos nas aulas de pós-colonialismo. Então não foi um acaso que eu fui direcionado a estudo de Tayyip Saleh nesse contexto, claro. Então fiz comparação, análise da obra de Tayyip Saleh no contexto da história colonial britânica no Sudão, em comparação, claro, com autores ingleses como Joseph Conrad, Ian Forster, Shakespeare, coisas assim. Bom, depois disso, esse estudo me permitiu entrar na profissão como professor para dar aulas sobre, precisamente, literatura pós-colonial. Mas estava em departamentos de inglês. Então eu fiquei professor de inglês e talvez por isso comecei a me interessar pelos escritores árabe-americanos e árabe-britânicos, quer dizer, árabes que escreveram em inglês, por ser imigrantes. Tayyip Saleh também era imigrante na Inglaterra, passou a maior parte da sua vida em Londres, escreveu toda a obra dele em árabe, mas em Londres. Então a experiência de imigração foi fundamental para a visão dele, a visão artística, o entendimento dele da história, etc. Mas escreveu em árabe. Então o que me intrigou é o fato de como ele podia ter escrito em inglês. Bom, a questão, a pergunta que é impossível a fazer a resposta, claro, um hipotético, mas isso me levou a ler outros escritores árabes também, imigrantes também, mas que escreveram em inglês. Como esses escritores se posicionaram diante de, ou apresentaram aos leitores para quem o mundo árabe fez parte desse conceito de orientalismo, foi visto através desse lente orientalista que Edward Said tinha analisado no livro dele, O Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Okay? Então isso foi, bom, o livro de Edward Said é o livro fundador dos estudos pós-coloniais. Então a crítica dele, do orientalismo, me forneceu a base analítica para entender, para comentar sobre a obra de Tayyip Saleh. A diferença entre a obra de Tayyip Saleh, escrita em árabe, que os leitores dele são leitores árabes. Então, para eles tem muita coisa, eles já entendem a falsificação ideológica que o orientalismo faz. Mas como os outros que escreveram em inglês se posicionaram diante de leitores para quem o mundo árabe só se entendia no contexto do orientalismo. Essa foi a maior questão para mim, que me levou a escrever o livro, o segundo livro, Immigrant Narratives. Enquanto eu, a situação dos imigrantes árabes nos Estados Unidos, talvez, como se pode imaginar, é muito ruim. Tem um racismo muito forte
não só por causa dos estereótipos orientalistas, mas também por causa da política, da intervenção americana no Oriente Médio, desde 1948, quando o Estado de Israel foi criado, especialmente depois da Guerra de 67, quando os Estados Unidos ficaram o país mais apoiador do Estado de Israel. E isso desencadeou uma onda enorme do racismo, do preconceito contra os árabes, que continua até agora. E foi um dos motivos que levou Edward Said a fazer a crítica do orientalismo. Então, o problema maior para todos os escritores árabes ou árabe-americanos foram como combater esse preconceito, como desfazer o preconceito, como explicar aos leitores que nós somos seres humanos normais como todos os outros. Enquanto eu estava no meio daquela pesquisa, eu descobri que descoberta muitíssimo tardia, claro, que aqui no Brasil e no resto da América Latina tive também imigrantes árabes que deixaram o Líbano, ou a Síria, Palestina, quer dizer que eram do mesmo lugar onde os imigrantes árabes nos Estados Unidos vinham, por fins do século XIX. Todos deixaram a região pelas mesmas razões econômicas, políticas, etc., para as Américas. A maior parte deles chegaram na América Latina, na verdade, especialmente no Brasil. Não só o Brasil, o México também, Colômbia, etc., mas a maior parte veio aqui para o Brasil. E minha descoberta, isso eu sabia de maneira geral, mas quando descobri a escrita daqueles imigrantes, eu fui abalado. Descobri primeiro a obra de Alberto Musa. Foi um artigo autobiográfico dele, onde falou de como ele se entendeu a si mesmo, a sua identidade, como um jovem crescendo, sabendo muito bem que ele estava descendente de imigrantes árabes, mas sem falar árabe, sem falar a língua. Até a descoberta dele da poesia pré-islâmica, quando estava com 34, 35 anos, numa tradução francesa, foi fascinado pela essa literatura, decidiu aprender a língua árabe e depois disso fez a tradução das poemas mais canônicas da literatura da poesia pré-islâmica do árabe para o português. Foi a primeira tradução direta daqueles poemas do árabe para o português. E não só isso, foi publicado esse livro sob o título Os Poemas Suspensos, publicado em 2007, acho, 2006, 2007. Enquanto isso, eu escrevi também um romance chamado O Enigma de Kaf, que mais tarde eu traduzi para o árabe, que me fascinou, porque foi o único romance escrito em qualquer língua que seja completamente ambientada no período pré-islâmico. Mesmo na literatura árabe, não tem romance ambientado no período pré-islâmico. Tem alguns 2, 3, 4 romances, pelo máximo, que começam, talvez, um enredo começa no período pré-islâmico, mas continuam no período islâmico. Então, essa história, não só o texto do romance, o projeto do romance, mas também da tradução, eu achei surpreendente, porque não tem coisa assim. Para mim foi toda essa questão do como ser árabe no Brasil foi uma coisa completamente diferente da maneira em que a identidade árabe-americana foi construída.
Lá, sempre contra o racismo. Mas aqui no Brasil foi uma outra coisa, completamente outra coisa. O sucesso também da comunidade árabe ou da colônia árabe no Brasil e no resto da América Latina é uma coisa sem comparação. Aqui, na América Latina, tive presidentes de ascendência árabe, na Argentina, Equador, né? Mais recentemente aqui no Brasil, tem prefeitos de cidades grandes como São Paulo, tem pessoas muito proeminentes na sociedade, em vários campos. Isso nunca aconteceria nos Estados Unidos. Então, eu fui muito intrigado pela essa diferença e eu queria entender por quê. Por que a situação dos imigrantes árabes é tão diferente da situação dos imigrantes árabes nos Estados Unidos. Então, para fazer esse estudo, claro, eu devia aprender a língua portuguesa. Então, comecei a aprender a língua portuguesa em 2008, quando eu estava com 43 anos. Estava ainda trabalhando sobre immigrant narratives, mas, bom, aquele trabalho foi publicado em 2011. Em 2011, depois de 4 anos, já cheguei a poder ler um livro em português. Nesse ponto, comecei a estudar a literatura do Brasil, os grandes escritores, também a história do Brasil, sobretudo os escritores brasileiros de ascendência árabe e outros também que escreveram sobre os imigrantes árabes, a cultura árabe e o islamismo. Então, só para mencionar alguns nomes, eu tratei entre, por exemplo, já mencionei Malbat Tahan, Humberto de Campos, tem Jorge Amado, claro, foi o primeiro escritor brasileiro a apresentar uma imagem de imigrantes árabes muito positiva. Ana Miranda, Nelly da Pinhon, João Almino. E entre os escritores de ascendência árabe, primeiro foi Cecílio Carneiro, nos anos 40, Permínio Asfora também, de origem palestina, e Radwan Nassar, um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, claro, Milton Ratum, Alberto Mussa, Gilberto Abreu. Então, são todos os escritores de quem eu faço análise da obra deles no livro Arab Brasil. Além das duas telenovelas da Globo, O Clone, de 2001, 2002, e Órfãos até 2019. Eu mencionei que eu tentei de entender o funcionamento do orientalismo aqui no Brasil. Bom, orientalismo, primeiro, como Edward Said explica, tem 3 sentidos. Uma disciplina acadêmica, das universidades europeias, também nos Estados Unidos, o estilo de pensamento baseado numa distinção entre Oriente e Ocidente. Então, o estilo de pensamento epistemológico, como se o mundo for dividido entre 2 partes, Oriente e Ocidente. 2 partes opostos, cada um se define contra o outro. E, em terceiro lugar, um estilo colonial, de governar as colônias, colônias árabes, seja pela França, seja pela Grã-Bretanha. Então, as 3 definições, claro, para Edward Said, explicam essa relação entre o imaginário do mundo
baseado naquela dicotomia. Também a produção do sabedoria acadêmica no serviço, ultimamente, do poder colonial. Ok? Bom, e para mim, ok, se isso for o orientalismo clássico, não? O orientalismo colonial da Grã-Bretanha, da França, também dos Estados Unidos, que é um poder imperialista. Como esse orientalismo pode ser interpretado, reinterpretado no contexto do Brasil? Primeiro, aqui, a disciplina acadêmica dos estudos orientais não existia até os anos 60 do século passado. Então, esse lado é completamente ausente. Estilo colonial, claro, não existe. O Brasil foi uma colônia. O Brasil não tem colônias no mundo árabe ou qualquer outro lugar. Okay. Então, só fica a segunda parte da definição saidiana com o estilo de pensamento baseado na dicotomia entre Oriente e Ocidente. Isso é o sentido que em que se baseia toda a literatura do Montesquieu, do Kipling, todos os escritores de Chateaubriand, pintores como Delacroix, de Ingres, de John Frederick Lewis, todos esses artistas e intelectuais que não estavam funcionários coloniais. Alguns deles foram. Não? Kipling foi um funcionário colonial da Grã-Bretanha na Inglaterra. Okay? Mas esse estilo que tão influenciou a literatura europeia, francesa e a britânica. E nós sabemos, claro, que a cultura brasileira é influenciada pela literatura francesa. A maior parte dos intelectuais brasileiros do século XIX são bons leitores da literatura francesa. Então, esse parte do orientalismo foi transmitido para o Brasil, okay? Através da produção cultural francesa para aqui. Mas como os escritores, artistas, intelectuais brasileiros fazem sentido desse orientalismo? Ok. E foi isso a questão. Okay? Talvez para tentar uma resposta, devemos perguntar o seguinte: para que serve o orientalismo? Okay? O orientalismo, para Edward Said, serviu para consolidar a identidade cultural da Europa, a identidade cultural do Ocidente. O Ocidente só define contra ou por oposição com o Oriente. E por isso, com a invenção do Oriente, servia não para descrever a realidade objetiva do Oriente, mas para consolidar a identidade cultural da Europa. Essa identidade foi construída dessa maneira, binária, okay? Em oposição com o Oriente. Ok. Do ponto de vista daqui no Brasil, quem é o outro? O outro mais significativo para um país como o Brasil ou qualquer outro país na América Latina, no século XIX, recém que a independência do século XIX, do Portugal, ok? Para construir essa identidade do Brasil, tinha que se diferenciar da identidade do Portugal. Agora não somos portugueses, não somos uma colônia portuguesa, somos um país, um império, né? Com identidade própria. Bom, todo mundo sabe que é lá, naquele
momento, intelectuais brasileiros começaram a se orientar para a França, né? Foi através da França que então primeiro o outro para um país como o Brasil foi o Portugal, depois da França, o resto da Europa, mais tarde os Estados Unidos. Okay? Então não é o Oriente, mas é o Norte. Então, a identidade do Brasil foi construída à base não da dicotomia Ocidente e Oriente, mas, talvez dizemos assim, uma dicotomia Sul-Norte. Okay? Isso é a dicotomia fundamental, um mecanismo fundamental para a construção da identidade na América, toda a América Latina. Now, quando o Oriente entra nesse quadro, e só entra como um terceiro termo, não com binário, mas entra como uma terceira dimensão, como outra dimensão. Então, o que acontece agora é que tem o outro do Norte e o outro do Oriente. E por isso que eu deu talvez essa definição do orientalismo ternário, construído três partes, né? Sul, Sul-Oeste, Norte e Sueste. Okay? Então, o que faz que toda a produção cultural europeia, dizemos francesa, britânica, etc., sobre o Oriente, quando chega aqui no Brasil, claro que não é aceita da mesma maneira, mas é transformada. Quando ideias mudam do lugar, elas adquirem outra significação. Então, o Oriente, porque não tem relações muito fortes, diretas, não tem relações diretas, apesar de essa colônia toda de imigrantes árabes, apesar de dessa história na Península Ibérica durante a Idade Média, etc. Tem muitas relações fortes entre a América Latina, o Brasil sobretudo, e o mundo árabe, mas não tem relações diretas. Então, o mundo árabe assim, é interpretado através do orientalismo francês, o europeu. Então, apresentou-se do Oriente passa para a Europa e depois para o Brasil. Então, essa é a relação, a estrutura ternária do orientalismo brasileiro. Claro que o orientalismo nunca foi uma formação unitária. Escritores, mesmo para escritores europeus, norte-americanos, cada um tem um posicionamento diferente. E também, claro, para escritores aqui no Brasil. Então, o que me interessava ao longo desse estudo, em cada capítulo, é tentar localizar cada escritor, cada autor nessa dinâmica para entender como eles tentaram compreender essa influência árabe, seja da cultura, ou seja de imigrantes, ou seja da presença do Islã aqui. Now, tem outra coisa, claro, muito importante. O estudo começa nos anos 20, não antes, porque acho que o modernismo brasileiro foi um movimento fundamental que iniciou talvez
um novo conceito da identidade brasileira, em que a mistura foi vista talvez pela primeira vez como uma coisa muito positiva. Como se sabe, durante o século XIX, por causa das teorias pseudocientíficas de raça, produzidas por intelectuais como Arthur de Gobineau, por exemplo, que escreveu uma grande tese sobre a l'inégalité de raça humana, e também de Ernest Renan, que valorizou a raça, a cultura, as línguas europeias, desvalorizou as outras. E por causa da força desse pensamento racial, intelectuais brasileiros achavam que o país deles nunca vai se desenvolver. Mas nos anos 20 tive uma mudança, essa questão de mistura foi valorizado ainda mais por Gilberto Freire, em seu livro de 1933, Casa Grande e Senzala, que comprovou que o desenvolvimento do país tem nada a ver com uma mistura racial, étnica, ou pelo contrário, né? Tem outras razões, com alimentação, com condições sanitárias, etc. Então, daquela época, então, eu acho que a mistura virou uma ideologia quase oficial da identidade brasileira. Okay? Tudo o que o mais rica é essa mistura, o melhor. Okay? Então, eu acho que tive limites impostos sobre esse conceito de mistura, que talvez o capítulo sobre Humberto de Campos destaca, porque tive talvez uma certa ambivalência ao que concerne os imigrantes árabes, os turcos, que estavam muito mal vistos. Talvez, alguns aspectos, como a sabedoria oriental, foi muito bem vistas, mas os imigrantes árabes não. E também ao que concerne a presença do Islã. Então, para mim, o que achei, eu tentei de desenvolver um pouco naqueles capítulos, sobretudo no que concerne o Islã, no último capítulo sobre a telenovela, que até agora persiste uma certa preconceito, talvez inconsciente, mas que a presença dessa religião e aqueles povos mexe com essa imagem muito idealizada da mistura, como o valor mais importante aqui no Brasil. Bom, talvez eu paro aqui. Seria muito feliz de conversar com vocês. Obrigado. Bem, nós vamos pedir só que as intervenções sejam feitas sempre com o microfone, porque como está sendo gravado, se as pessoas só falarem, depois não vai sair na gravação, né? O nosso companheiro aqui mostra o microfone, o microfone está à disposição ali para quem quiser começar a falar. E eu já vi que o meu livro já está ali, ótimo, já ia pedir de volta o livro, né? Muito bem.
É muito indelicado, né? Muito indelicado, é verdade, tem toda a razão, né? Então, então o microfone está aberto aí. François, porque o François é um representante do colonialismo francês, sendo ele alsaciano, né? Meu Deus. Não. Bom, então, minha pergunta, na verdade, talvez seja marginal no que diz respeito à temática central da sua apresentação, e agradeço muito pela apresentação, mas antes da chegada dos imigrantes árabes, tem a revolta dos malês na Bahia, e eu queria saber se os escritores que o senhor estudou, analisou, se o senhor encontrou alguns trechos de romances sobre, de certa forma, esse primeiro momento no Brasil de presença árabe, da língua árabe, né, com alguns escravizados que aparentemente sabiam falar e até escrever a língua árabe. Então, é isso. Mas é claro que a revolta dos malês foi fundamental. Mas eu não queria voltar até os anos 1830, porque o estudo estava bastante complicado, como ele é, e também porque os malês não foram árabes, então estavam os escravos, os escravizados africanos do oeste da África, litrados, claro, ser litrado naquela região, por conhecer, significaria estudar a língua árabe, porque é a língua do Islã, da religião. E a escrita também, a maioria das línguas indígenas da África, como se sabe, são línguas orais. Então, o árabe forneceu não só acesso ao Alcorão, aos ritos do islamismo, mas também à escrita. E, por isso, alguns daqueles escravos, os escravos letrados, usavam o árabe mesmo para comunicar durante aquela revolta. Então, bom, foi claro que foi um momento traumático para o país, mas a presença da língua árabe também é presença do islamismo. Então, o islamismo como uma ameaça. O que aquela revolta desencadeou foi a reprimação do islamismo depois, nos anos nos anos 40, etc. Então, foi claro, um episódio muito importante na história do país, mas não fazia parte do meu estudo porque eu estava preocupado com os imigrantes árabes. Eu peço licença para esclarecer algumas coisas. Eu tenho um trabalho, eu sou João Batista, professor do setor de estudos árabes da UFRJ, e eu tenho um trabalho que foi publicado em 1982, com Ney Lopes, Islamismo e Negritude, que nós tratamos dessa questão dos malês. Eu estive durante 3 ocasiões na Bahia e consultei no Arquivo do Estado textos em árabe escritos pelos malês, né? Esses textos eles foram reunidos a partir da devassa policial em 1835, e essa história do domínio da língua árabe não é verdade. Há algumas coisas relacionadas à religião, há alguns cadernos de caligrafia, e eu não acredito que eles falassem o árabe. Como nós temos, em grande parte da África negra, repetem versículos religiosos, como nós, né, a geração anterior à minha, repetia o que o padre dizia na missa, sem saber, em latim, sem saber o que estava dizendo. Agora, dentro da literatura, em 2006, se não me engano, em Um Defeito de Cor, que foi agora
apresentado pela Portela, né? A autora ela faz referência aos malês, um romance enorme, né? De mais de 1000 páginas. Hein? O romance agora tomou vulto, né? Porque a Portela apresentou um belíssimo carnaval sobre o assunto. E um professor de História da Universidade Federal da Bahia, João Reis, ele fez uma tese defendida nos Estados Unidos sobre o assunto, sobre os malês. Então, como disse o nosso conferencista, eu acho que não é uma representação árabe, porque não eram árabes, né? Eu tive a oportunidade também de entrevistar algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro que tinham convivido com os malês. Um deles foi o Aniceto, o compositor da Império Serrano. Então, eu por acaso ouvi um disco dele e ele mencionava, na primeira faixa do disco, 3 pessoas que o João do Rio, no livro As Religiões do Rio, mencionava também. Então, consegui o telefone dele e perguntei: seu Aniceto, esse samba é autobiográfico? Aí ele falou: nem tanto, nem tão pouco. Aí eu tive que pegar um trem e ir a Juscelino Kubitschek, onde ele morava. Então ele me explicou que, na verdade, ele não era malê, nem descendente de malê, porém, certa vez, o pai dele o levara ao Morro do Santo Cristo, ele estava com uma forte dor de cabeça, e o Abu, aí eu falei: está esquentando, né? Que Abu em árabe é pai. Aí o Abu escreveu uns rabiscos na minha testa, da direita para a esquerda, e a dor de cabeça passou. Então ele se considerava meio muçulmano por causa disso. E me indicou 3 pessoas, das quais eu só consegui estar com uma pessoa que já tinha 105 anos, morava ali na Praça 11, a tia Carmen, que conviveu com a Sumano, que foi o maior líder malê do Rio de Janeiro. Né? Hein? Foi muito... Está publicado nesse livro. De 1982, Islamismo e Negritude, com Ney Lopes. Né? E a ideia surgiu na porta do colégio onde estudava a minha filha dela, que foi mencionada hoje. O filho dele também estudava lá e a gente ia levar, como pais modernos, né? Nós íamos levar os filhos à escola cedinho. Aí surgiu a ideia que o Ney ele escreve, né, sobre africanismos. Então eu acho isso. Agora eu me valho de estar com o microfone na mão, me desculpe. Uma pergunta que eu queria fazer você deve conhecer o trabalho do Suleiman Zigdour, argelino. Suleiman Zigdour, argelino, que trabalha na televisão francesa, né, hoje em dia. Até estou publicando um trabalho dele agora, que foi escrito em francês, está sendo traduzido em português. Ele escreve sobre a importância do modernismo brasileiro, você falou sobre isso, dentro da literatura árabe moderna, né? Porque havia poetas, principalmente em São Paulo, no Rio também, que escreviam em árabe, mas o público leitor estava lá, no Oriente, principalmente nas grandes capitais, Cairo, Beirute e Damasco. Então, a literatura, o modo de escrever desses poetas modernos influenciaram poetas árabes. Eu acho que seria um assunto interessante se você puder comentar. É a mesma coisa que muito bem estudada na literatura árabe, né? Tem muitos críticos que, claro, uma coisa bem conhecida na história da literatura árabe moderna, a influência não só da literatura francesa, mas também do modernismo, modernismo francês e britânico também, né? Com T.S. Eliot, etc., sobre os poetas modernistas dos anos 50. Então, é uma coisa muito bem conhecida, estudada na literatura árabe, e por isso que, estudos, como eu disse no início, estudos comparativos da literatura árabe moderna é sempre baseada sobre influências das literaturas francesas e britânicas. Eu me interessei outra coisa que o Jobim mencionou,
nesse projeto, que foi a possibilidade de fazer outra coisa, outra possibilidade de estudar literatura árabe em relação com, por exemplo, literatura brasileira, o latino-americano. Isso é a dimensão sul-sul da literatura comparada, que está muito novo, que está em processo de desenvolvimento, uma coisa de só uma década, não mais. Eu só conheço 4 ou 5 outros estudiosos mais jovens do que eu nos Estados Unidos que aprenderam, por exemplo, a língua espanhola por vários motivos, na maior parte por razões autobiográficas deles, e fazem esse tipo de estudo. E para mim acho que um modo de estudo que é promissor para desenvolver uma forma de literatura comparada que não seja eurocêntrica, né? Como você sabe, a literatura comparada antigamente só se baseava sobre literaturas europeias, francesa, alemã, britânica, italiana, espanhol e tudo, grega também, latina, okay? Mas só foi nos anos 70 nos Estados Unidos, 70 e 80, que a disciplina foi aberta um pouco para estudos das literaturas da Ásia, por exemplo, a Ásia de Leste, chinesa, japonesa, russa, no contexto da Guerra Fria, claro. Estudos pós-coloniais possibilitaram a admissão de literaturas africanas, mas só africanas escritas em inglês ou em francês. Então, a literatura da Índia também é anglofônica. Literaturas da Índia em outras línguas não foram admitidas. Literatura árabe demorou até o fim dos anos 90. Então, eu fui um dos primeiros a estudar a literatura árabe moderna no contexto de literatura comparada. Mas, mesmo no pós-colonialismo, reforçou esse eurocentrismo, porque só estudou a literatura árabe em relação com literaturas europeias. Okay? Então, a literatura comparada continua sendo eurocêntrica. Quer dizer, porque a referência sempre foi a Europa, a cultura europeia, a literatura europeia. Então, a possibilidade que eu quis explorar nesse livro, a minha descoberta muito pessoal, muito tardiva da literatura do Brasil, me abriu para mim essa possibilidade de fazer uma literatura comparada de outra maneira. Por que não estudar o árabe e o português, por exemplo, o árabe e o espanhol? E agora tem alguns estudiosos, como já disse, jovens que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. Esse é o nosso projeto que estamos colaborando agora sobre isso, por ser uma comparação sul-sul, onde a literatura da Europa, a cultura europeia, não é necessariamente o ponto de referência. Olha, eu já acrescentaria o seguinte: já está devidamente intimado a apresentar o artigo para esse número da revista Garaguatá, é até 20 de fevereiro, depois eu vou te dar todas as coordenadas aí. E é interessantíssimo porque você exatamente chamou a atenção para um fenômeno que o Vail estudou, né, no livro dele, né, esse livro que ele fez sobre essas narrativas árabe-britânicas e árabe-norte-americanas. Ele estudou isso lá, entendeu? Nesse momento. E você, então, está intimado a fazer isso em relação a essas narrativas das quais você está falando, produzidas em árabe no Brasil,
e que circularam a partir da influência dos autores árabes recebidos aqui no Brasil, retornando ao seu lugar do Oriente Médio. Aliás, o Oriente Médio, o Vaiuf é fortemente crítico aí dessa noção de Oriente Médio, ele vai explicar por quê depois, né? Então, está intimado, hein? Tá bom? Muito bem. Quem mais? Boa tarde. Muito obrigada pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta em relação à sua análise das novelas da Globo, que eu acho muito interessantes. O seu texto sobre o clone é interessantíssimo, até porque foi uma novela com um impacto na cultura brasileira sem precedentes, assim. Posso dizer que, inclusive, impactou a minha vida, porque eu sou professora de dança do ventre e tenho certeza que não teria me tornado se não fosse a novela. Então, né, a minha vida foi definida por isso. Mas a sua análise de uma novela mais recente, que é aquela Órfãos da Terra, também é muito interessante. E eu queria saber se o senhor tem uma perspectiva da diferença entre essas duas novelas, até por conta da distância temporal, que são praticamente 20 anos, a diferença em relação ao impacto das duas também, até porque uma foi uma novela das 9, que teve uma repercussão muito grande, a outra, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, até ler seu texto, eu não sabia que tinha passado. E se isso tem alguma relação também com o momento histórico vivido pelo Brasil e pelo mundo nesses dois momentos. Obrigado. Então, acho... Bom... Órfãos da Terra foi uma novela de que? Das 7, acho que... Das 6. Então, bom, um impacto menor, talvez, uma outra... outro posicionamento, mas, bom, quase duas décadas entre os dois. Glória Pires já começou a pensar em fazer o Globo nos fins dos anos 90, se não me engano, e ela quis especificamente combater a islamofobia, que foi o objetivo dela, né? O que aconteceu é, claro, que atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, 2 ou 3 semanas antes do primeiro episódio vir ao ar. Então, o impacto da novela foi por causa dessa coincidência, né? Coincidência que, claro, que ninguém podia antecipar, mas foi assim. E por isso, por causa do fato de a telenovela ser um gênero aberto, como você sabe, open genre, né? A escrita pode responder a eventos que acontecem na vida real. E por isso o tema do islamismo, acho que se desenvolveu muito mais do que ela tinha antecipado. Mas na concepção da autora, da Glória Pires, foi uma novela que devia combater a islamofobia. Então, apresentar os muçulmanos, naquele caso marroquinos, de maneira bastante complexa. Apresentar não só indivíduos, como, por exemplo, no estereótipo do turco. O turco sempre foi um indivíduo, um homem ambulante, etc., desonesto. Mas o que ela quis fazer é apresentar famílias. Então, uma variedade de personagens muçulmanas aqui no Brasil, também no Marrocos, para dar uma imagem complexa de muçulmanos. Eu acho que foi um sucesso.
também tive, claro, várias representações orientalistas que eu analisei, um outro trabalho, talvez que você conhece, que foram problemáticas, mas no total foi uma representação muito simpática à religião. Então, a primeira, talvez a característica mais importante daqueles personagens são a sua religião, não a etnia. Então, foram muçulmanos, primeiramente, e talvez árabes, no segundo plano. Mas, na Órfãos da Terra, o ênfase lá foi sobre o fato do Brasil ser um país misturado, com um país aberto, com um país generoso, ou acolhedor. E foi acho que o objetivo lá não foi combater a islamofobia, foi combater a xenofobia. Então, o preconceito contra todos os estrangeiros. E o momento histórico, claro, explica tudo isso. Nos fins dos anos, nos fins da década passada, com o surgimento do bolsonarismo, com o surgimento do extrema-direita, tudo isso. E acho que então tive uma outra tive um sentimento de ameaça, ameaça à identidade brasileira, que essa telenovela tentava combater, afirmando os valores do país, um país misto, um país implicitamente católico também. Okay? Agora, eu descrevi essa como uma defesa, não, como uma crítica islamofóbica de xenofobia. Okay? Porque teve esse subtexto muito preconceituoso contra religiões, contra outras religiões, religiões entendidas como não brasileiras, não compatíveis com a brasilidade. São o judaísmo, claro, e o islamismo. Eu tive outra, o pentecostalismo, que nem é mencionado, por razões óbvias, mas isso se vê na construção das personagens pertencentes a outras religiões, os judeus e os muçulmanos. Agora, tem muitos personagens árabes, a maioria deles são cristãos, como a família da protagonista, que são cristãos sírios, refugiados sírios, mas tem também outros personagens muçulmanas que são personagens horríveis, o Aziz, por exemplo, a filha dele, Omar, etc. O fato, acho que então a imagem do terrorista muçulmano surge pela primeira vez, acho, aqui no Brasil, nessa telenovela. É por causa do fato do Estado Islâmico ter surgido e a violência extrema que eles convivem com decapitações, etc., coisas horríveis aqui, assim. Tudo isso influenciou a representação do Islã naquela novela. Então,
de um lado, as duas novelas combatem o preconceito, mas, na verdade, acho que tem um posicionamento oposto em relação ao Islã. A primeira foi não só pró-islâmica, mas tentava combater o islamofobia. A outra, na verdade, assim, tá bom? Queria agradecer ao professor Vaiu pela fala. Sempre um prazer ouvi-lo. Queria voltar a esse que talvez seja o conceito central do livro, que é o do orientalismo ternário, né? Pensando na explicação que você deu, ainda não li o livro, que no nosso caso, quer dizer, na América Latina e Brasil, ele seria ternário exatamente porque seria uma espécie de orientalismo de segunda mão, digamos assim, já que, nas suas palavras, como não há uma relação direta, né, da América Latina e do Brasil com o mundo árabe, ele seria filtrado pelo prisma do orientalismo europeu, sobretudo francês e britânico. Pensando, então, nessa matriz desse orientalismo europeu, né, que está lá no livro do Said, né, e que é, digamos, predominantemente negativo como representações desse mundo árabe islâmico, né, o Said fala de um tripé, né, da violência, do irracionalismo e do erotismo nessas imagens do Oriente que são produzidas, sobretudo na França e no Reino Unido, enfim. E eu queria te ouvir falar mais, qual que é a sua hipótese para que, apesar de ter sido filtrado por esse orientalismo europeu, o orientalismo ternário, sobretudo brasileiro, aqui no caso, tenha mudado a chave, virado a chave para algo positivo. Você falou do caso do Jorge Amado, né, da representação do árabe, ou do turco, na literatura do Jorge Amado. Claro, sempre tem um quê de caricatura, mas eu concordo que predominantemente positivo. Eu acho que você falou um pouco sobre isso quando se referiu à questão da mistura, da mestiçagem no Brasil, mas talvez, qual que é a sua hipótese, se você pudesse desenvolver um pouco mais, o que explica esse fenômeno? Apesar de ser filtrado pelo prisma do orientalismo europeu, esse orientalismo ternário brasileiro muda a chave, vira a chave para uma representação positiva. Essa a primeira questão, na verdade, a segunda é o desdobramento dela. Apesar dessa representação predominantemente positiva, você observou que há uma predominância, uma permanência de um preconceito em relação ao Islã, né, ao mundo islâmico no Brasil. E, claro, isso pode ser, claro, uma herança desse mesmo prisma do orientalismo europeu, mas tem também um fundo histórico que talvez seja explicado pelo fato de que a migração árabe no Brasil, predominantemente, quer dizer, na sua maioria, seja de sírios e libaneses cristãos, não é? Que, na sua origem, já havia uma tensão, então, entre um mundo árabe não islâmico, um mundo árabe cristão, com um mundo islâmico não árabe, né? Pensando na Turquia, no Império Turco, etc. Quer dizer, essa tensão meio que se desdobra e esse cristianismo árabe, maronita, por exemplo, do meu bisavô, né? Quer dizer, no Brasil você tem igrejas maronitas até hoje, tem aqui no Rio, tem em Minas, como que ele se adequa mais, talvez, a essa cultura católica, predominantemente católica, cristã, e reforça, por um dado histórico, aí no caso, né, que não tem a ver diretamente com o orientalismo europeu, essa tensão entre, como eu disse, entre o mundo árabe não islâmico e o mundo islâmico não árabe. Só para te ouvir falar mais sobre isso. Edward Said escreveu 2 artigos. O primeiro foi publicado no livro dele, The World, the Text and the Critic, chamado Traveling Theory, a teoria viajante. Depois, alguns anos depois, escreveu um outro artigo, Traveling Theory Reconsidered, considerado. E aqui no Brasil, claro, tem o Roberto Schwartz, que escreveu um artigo muito influente sobre ideias fora do lugar. Eu acho que os dois dizem a mesma coisa. Ideias viajam, sim, circulam, mas nunca ficam
nunca mantêm o mesmo sentido. Sempre estão transformadas. Então, eu acho que a mesma coisa com estereótipos. Estereótipos sempre servem a necessidades locais. Então, a mesma representação que vem do orientalismo europeu, etc., aqui no Brasil, bom, pode circular, mas sempre vai ter um outro sentido que serve a necessidades locais. Aqui o estereótipo mais influente aqui não foi o turco. Por quê? O turco não existe. O turco tem outro sentido na literatura europeia. O turco tem completamente outro sentido em Montesquieu, por exemplo, no Lettres persanes. Não é o turco lá, mas os persas. Mas lá serviam para criticar condições locais na França. Mas o turco comerciante ambulante foi importante aqui porque foi a personagem que a maioria dos brasileiros conheceram, de imigrante árabe. Então, isso de um lado. Não? Agora, textos orientalistas europeus circulando aqui no Brasil apresentaram uma imagem do mundo árabe, e às vezes essas imagens foram repetidas por exemplo, no Humberto de Campos, naquele artigo sobre a representação de Maomé como um profeta falso, que vem diretamente toda essa tradução europeia que para a Idade Média, sobre o Maomé, um profeta falso, etc, etc. Okay? Então, essa é uma representação que fica, mas e continua a circular, porque serve a um certo preconceito religioso. Mas outras representações não. Erotismo, por exemplo, dos árabes. Bom, isso é uma coisa que continua, mas talvez não da mesma força que eu tive na literatura europeia. Na literatura europeia, claro, sociedades europeias são muito mais conservadoras do que a sociedade brasileira. Então, esse erotismo do Oriente continua sendo usado, mas não tem muita